Bíblia aberta agora, Mateus capítulo de número 13. Vamos estar falando um pouquinho aí, vamos ler alguns textos da parábola do semeador. E como é importante, está aí na sua tela, nós entendermos que não é só o terreno fértil, que às vezes isso nos engana, né? Não, eu vou dar conta só do obediente. Não, irmão, nós temos que falar por todos. Na verdade, irmão, cada um vai dar conta de si. Mas nós temos que tratar a todos. Aquele que é obediente e o desobediente, se tiver ali, nós temos que trabalhar essa terra. Agora, há tempo, se lembra lá da rejeição? Mas vamos ler aqui o texto, para nós entendermos essa questão de terreno fértil, essa diferença de cônio de Derbe, e do terreno infértil, que não é citado aqui, né? Já foi falado das perseguições também, mas não de maneira direta. Infértil tem várias de maneira indireta aqui. Mas vamos lá, vamos ler Mateus, capítulo número 3, separei alguns versículos. A partir do versículo número 3, Jesus está dando uma parábola. É a parábola das parábolas, né? Aí eu vou ler lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ler assim, ó. Diz assim, ó. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo número 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ouvir muito o Espírito Santo. Bem, aqui é falado pelo menos de 4 tipos de terra. É falado de 6 tipos de terra, melhor. 3 tipos, terra infrutíferas e 3 terras frutíferas. As terras frutíferas dá 30, 60 e 100. Poxa, Derbe é uma terra frutífera. Um vai progredir assim, frutífera, evangelhos e etc. Só que tem as terras infrutíferas. Quais são as terras infrutíferas? Aí ele vai falar lá, o que ficou à beira do caminho, o que caiu entre os pedregais e o que caiu entre o espinho. Vamos ler mais alguns textos aqui para a gente entender isso. Versículo 18 de Mateus 13. Aí eu digo, irmãos, que a Bíblia ela não precisa de nós inventarmos. Nós temos que ler a Bíblia, porque é uma regra da hermenêutica, ela interpreta ela mesma. Qual é a resposta que o Senhor dá para essa parábola? Diz assim, ó, versículo 18, escutai-vos a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno arrebato que foi semeado em seu coração. Este foi o que ficou junto ao caminho, ou à beira do caminho, né? Conforme a sua tradução. Olha só que coisa séria. E a responsabilidade que nós como professor tem. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas não entendendo. E aí, professor, explique em nome de Jesus. O que nós não sabemos, nós não vamos explicar, que nós não sabemos tudo. Mas evite que o aluno saia dali com dúvida. Deixe o aluno falar, deixe o aluno perguntar, dialogue. Tente criar uma comunicação, se possível for, na sala de aula. Dependendo da sala de aula, da quantidade, tente criar essa comunicação, tente... Para quê? Para que o aluno saia sem dúvida, porque se ele não entender, ele fica à beira do caminho, ele não chega onde Deus quer, se torna uma terra infrutífera. Segundo tipo de terra infrutífera, vamos lá, versículo de número 20, eu até botei em cores diferentes. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aí versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Não tem raiz, isso é terra infrutífera. Até gosta do evangelho, é até legal as músicas, é até legal estar domingo, a turma é ótima, a juventude é uma beleza, eu me dou bem com aquela família, mas não tem raiz profunda. Deus nos chamou para ter raiz profunda. E aonde nós nos aprofundamos? É no estudo bíblico, é na escola bíblica dominical. Porque também, se for na escola bíblica dominical, que só fica no raso, a pessoa nunca se aprofunda. E ali nós tocamos em coisas profundas da palavra de Deus. Aí o que acontece? Quando a pessoa fica com pouca raiz,
se torna terra infrutífera, não produz. Aí fala que assim, mas às vezes a gente até joga a culpa, né? A culpa é tua. Às vezes é mesmo, porque está resistindo à palavra. Mas às vezes, professor, esmere-se, aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Para quê? Se esmerar, tem que buscar, tem que se achegar. Para quê? Para que seja alcançada esta alma. Terceira terra. Irmãos, a hora já passou, mas eu gostaria de falar isso com os irmãos. Terceira terra infrutífera é o que foi semeado entre os espinhos, que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Só as coisas do mundo. Irmãos, deixa eu beber água aqui, hein? Mensagens antropocêntricas, teologia da prosperidade, foco só nas coisas do mundo. Isso daí também tem ajudado muito aquela terra se ficar infrutífera. Porque são pessoas que estão mais preocupadas com o mundo. Parte é da pessoa e parte também é dos púlpitos. Então, que nós fiquemos isentos disso. Preguemos a palavra de Deus. Se lembra lá que já foi falado no tópico anterior? Cristocêntrica, que nós possamos ensinar isso. Ensinar o que é justificação, santificação, regeneração, o que é vida eterna, o que é glorificação que nos espera. Todavia, buscar primeiro o reino, mas nós temos que buscar também uma vida melhor para nós. Mas cuidado com a sedução do mundo. Porque o amor, o dinheiro, os que querem ficar ricos, são transpassados. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. E sofrem muitas dores. Terra infrutífera. O que eu faço com essa terra infrutífera? Vou deixar isso para lá? Não podemos deixar para lá. Agora eu quero que você abra esse texto aí, ó, Lucas capítulo número 13, que eu botei aí em cima da imagem. Lucas capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor, para me fechar esse tópico aqui, irmãos, que eu vejo como tópico central nesta lição. Lucas capítulo número 13, versículos número 6. Eu não tenho responsabilidade sobre terra infrutífera não, sobre ovelha infrutífera não, só vou cuidar de quem recebe bem. Nós temos que falar para todos. Jesus veio para todos e nós estávamos em pecado e nós não andávamos na presença, ele não veio só para os judeus, nós também éramos terra infrutífera, mas a mensagem foi trabalhada no nosso coração. Uns recebem com mais facilidade, outros com menos, mas nós não devemos desistir, temos que perseverar na missão. Aleluia! Lucas 13, versículo 6, diz assim, ó, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Figueira na vinha, já mostra isso, né? E não o acho, ó, e disse o vinhateiro, deixa eu ler de novo, versículo 6, e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8, respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Deixa eu trabalhar nessa terra infrutífera. Deixa eu trabalhar na figueira. Aí um símbolo de Israel. Deixa eu trabalhar no meio desses gentios. Deixa eu falar a tua palavra, mas já tem 2, 3 anos que ele escuta. Às vezes cansa da gente preparar estudo, às vezes cansa da gente, os pastores. Ô igreja, vem, às vezes cansa. Deixa eu trabalhar mais esse ano, Senhor. O vinhateiro está falando ali, e esse que se coloca na frente é Jesus. Se esse ano não der, vai cortar, porque vai chegar uma hora, irmãos, chegar diante do Senhor, e essa boa terra não começar a dar fruto, vai ser cortada, porque aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto, Evangelho de João, capítulo 15, e aquele que não dá fruto, ele corta. Mas louvado seja o nome do Senhor, ainda tem esse ano, ainda tem esse trimestre, ainda tem essa lição, então que em nome de Jesus, que venha dar fruto para a glória de Deus. Trabalhe isso, irmãos. Esse tópico falou muito comigo, sabe, irmãos? Porque às vezes dá vontade de abrir mão de A, B ou C, ou de determinada congregação, ou de determinado povo, ou de determinada... Continue trabalhando porque vai dar fruto. Continue perseverando porque vai dar fruto para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, estamos caminhando para a nossa conclusão.
A hora passou, você me perdoe, mas tire ou se edifique no que for, que o Espírito Santo guiar para a sua vida. Mas nessa aula, e ainda tinha mais coisas, Deus falou muito ao meu coração, trabalhou muito comigo para que eu possa cumprir a missão a qual me foi confiada, para que nós possamos cumprir a missão a qual nos foi confiada. Aleluia. Vamos para a conclusão, em nome de Jesus?